Olá, seja bem-vindo ao canal do Tássio Denker, né? E você deve estar se perguntando, quem é esse cara aqui, né? Enfim, eu vou logo me apresentando. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou autista, sou comunicólogo e sou ativista pelos direitos humanos, pela neurodiversidade e pela causa autista. O Tássio Denker me chamou aqui enquanto ele está tirando umas folgas do YouTube para produzir o conteúdo para o canal dele. E eu vou falar um pouco sobre a questão do autismo junto com a política e um pouquinho de direito. Caso você queira saber mais sobre o que eu falo, eu vou deixar o link na descrição do meu canal Autismo Pensante, que é o canal onde eu produzo conteúdo sobre esses temas. Então vamos lá, primeiro começando bem brevemente sobre o que é o autismo, só para todo mundo ficar do mesmo nível de conhecimento. O autismo é uma condição neurológica que possui algumas características, que na verdade são duas principais: os comportamentos restritivos e repetitivos, que envolvem, por exemplo, o hiperfoco, que é um interesse muito forte em um assunto específico, né? E os comportamentos restritivos, que tem, por exemplo, a questão do paladar, que algumas pessoas autistas não gostam de determinados tipos de alimentos por causa da textura, enfim, que já vou chegar nessa parte da sensibilidade, que envolve também o autismo. Mas, de qualquer forma, há também uma dificuldade na socialização e na comunicação. A socialização tem a ver com essa questão da sensibilidade, que os autistas têm uma sensibilidade maior ou menor a certos estímulos, por exemplo, à luz, ao som, ao toque, por exemplo. Então, tem autistas que, depois de receber muita carga sensorial, eles acabam tendo o famoso meltdown, que é a crise sensorial. Então, isso acaba influenciando, por exemplo, no autista ter dificuldade de comunicação e num lugar barulhento, numa festa, por exemplo. Não porque a pessoa não é sociável, mas por causa dessa preparação prévia que o autista tem que ter para, digamos, enfrentar, entre muitas aspas, esse tipo de ambiente. E a dificuldade de comunicação, falam muito dessa questão, mas na verdade é só comunicação oral. Alguns autistas não sabem se comunicar muito bem oralmente, mas, por exemplo, se comunicam muito bem na forma escrita ou em outras formas, né? Por exemplo, a uso de imagens ou mesmo a Libras, né? Que é a língua brasileira de sinais. Então, levando tudo isso em conta, todo mundo está no mesmo nível de conhecimento. A gente vai falar um pouco sobre a questão da política junto com o autismo. Basicamente, existem dois tipos de legislação que atendem as pessoas com deficiência que o autismo está inserido. A primeira, que é a nível de Constituição, que é a CDPD, que é a Convenção Internacional por Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi assinado pelo Brasil e que visa nortear vários tipos de direitos que os autistas possuem. Porém, existe uma lei ainda mais importante, que é uma lei chamada Lei Brasileira de Inclusão, que é muito mais completa e que pega muita coisa baseada dessa CDPD para fomentar legislações relacionadas a nível nacional, óbvio, relacionadas a pessoas autistas e pessoas com deficiência. Na CDPD, por exemplo, temos o artigo 29, que fala o seguinte: isso relacionado à vida pública. Formação de organizações para representar pessoas com deficiência em nível internacional, regional, nacional e local, bem como a filiação de pessoas com deficiência em tais organizações. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa com deficiência, ela não precisa necessariamente estar participando da política institucional, mas ela pode participar de uma política extra-institucional, no caso por meio de organizações, de associações, por exemplo. Um dos casos de associações mais famosas aqui no Brasil é a associação no qual faço parte, que é a Abraça, que é a Associação Brasileira
por Direitos das Pessoas Autistas, que é uma associação de nível nacional e que fazem algumas coisas a nível sul-americano, por exemplo, e que fomentam a representatividade autista e a força dos autistas dentro do ambiente legislativo e executivo. Então a gente acaba, como Abraça, né, acaba lidando com essas questões relacionadas a ativismo, cyberativismo e a questão mais política da coisa, institucional de fato. Já na LBI, eu cito o artigo 76, que fala do direito à participação na vida pública e política. Só citando um dos pontos desse artigo, é que o poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas. E também um outro ponto dentro desse artigo, que é o incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e a desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive por meio de uso de novas tecnologias assistivas quando apropriado. Isso quer dizer o quê? Que o autista, além dele ter os seus direitos políticos garantidos, para ativismo, por exemplo, ou para militância, ele tem seus direitos garantidos politicamente dentro das instituições. Infelizmente, ainda há poucos autistas se candidatando. Basicamente, há pouca informação sobre candidaturas de autistas, porém eu fiz uma pesquisa e apresento para vocês a pesquisa que a agência pública fez com a questão relacionada a pessoas autistas dentro da política institucional. Em 2020, se candidataram 19 autistas a cargos nível vereador. Então, ainda está muito no começo essa questão de autistas entrarem na política, porém, a cada ano, meio que isso acaba mudando um pouco o paradigma, né? Acaba aumentando um pouco. E mesmo assim, entre os 19 autistas que pleitearam um cargo no legislativo, né, como vereador, isso falando 2020, somente um acabou se elegendo, que foi na cidade de Guarulhos, e foi o Jorginho Mota, do Partido Trabalhista Cristão, o PTC. Isso quer dizer que muita coisa ainda precisa ser feita, primeiro para acessibilizar, apesar de que isso já existe tanto na LBI quanto na CDPD, essa questão de acessibilizar candidaturas voltadas para autistas e demais pessoas com deficiência, como, por exemplo, o fato de que apenas 1%, cerca de 1% das pessoas com deficiência pleitearam cargos políticos no ano de 2020. Porém, a questão da política institucional está bem diferente do que ocorre dentro do ativismo e da militância. Eu falei da Abraça anteriormente, mas existem outras associações de autistas. Infelizmente, pouquíssimas associações têm como um autista na presidência. Então, essa questão do protagonismo autista é muito fomentado pelos pais de autistas, mas é pouco aplicado ainda. Porém, há certos tipos de ativismo e militância que são organizados ou espalhados pelo Brasil inteiro, que acabam unindo forças de vez em quando em algumas pautas. Uma das coisas que a comunidade autista como um todo acaba indo muito de encontro é com a questão antimanicomial, que é o uso da proposta biomédica, né, da questão mais médica da coisa, para tratar características autistas para fomento de uma certa, entre aspas, normalização do autista, né? Fazer com que o autista seja cada vez mais normal, entre aspas, né? E fazer uma representação de uma pessoa neurotípica. E isso acaba influenciando muito no psicológico dos autistas, né, que acabam sendo afetados por esse tipo de prática, né, autistas crianças, né, que, por exemplo, acabam sendo aplicadas nelas o uso da ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada, que visa essa normalização.
E no caso internacional existem certas organizações, né, algumas agências como a FDA que revogou a sua revogação, né, sobre práticas de uso de eletrochoque para crianças autistas, né, em questão de tratamento. Então, isso acaba tanto a nível nacional, a nível Brasil, quanto a nível internacional, mobilizando autistas de diversas partes do mundo para fazer com que essa prática de normalização de autistas não exista mais. Então, basicamente é o seguinte: existe pouca visibilidade de autistas na política institucional ainda. Como eu falei, 19 pessoas se candidataram e uma se elegeu até o momento. Porém, existe todo um ativismo autista fora da instituição que visa fomentar a neurodivergência, né, a neurodiversidade como um todo, fomentar a pauta autista e fazer com que os autistas sejam mais respeitados pelas pessoas e pelas instituições, pelo Estado, enfim, e pelas empresas, e também fazer com que esse trabalho de conscientização do que é o autismo, do que o autista pode ou não fazer como um ser humano, né, que cai muito nessa questão de capacitismo, né, que é o preconceito da pessoa com deficiência, e também cai na eugenia, né, de vez em quando. Isso acaba sendo bastante enfrentado para justamente fazer com que as pessoas se conscientizem. Então, levando tudo isso em conta, eu agradeço demais a oportunidade do Tássio Denker ter me chamado para participar do canal dele. Eu participei do canal dele já em uma outra oportunidade. Eu deixei aqui o link na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada, que eu participei de um outro vídeo do canal falando um pouco sobre autismo também. E caso você queira saber mais sobre autismo, pautas políticas relacionadas a isso também, é só entrar no canal Autismo Pensante, que é onde eu produzo bastante conteúdo por lá, e seguir nas minhas redes sociais, que é @autismopensante. Então é isso, espero ver vocês na próxima, e não se esqueça de comentar aqui o que você acha dessa questão da política institucional junto com o autismo. Os autistas deveriam receber mais oportunidades para se candidatarem a cargos de legislativo e executivo? Comente aqui embaixo sim ou não, né, e a sua opinião sobre isso, e nos vemos na próxima. Até a próxima, tchau!